Olá, pessoal. Vamos fazer uma pequena revisão aí sobre os assuntos que a gente viu na primeira aula. E o primeiro dos assuntos que a gente vai revisar é o conceito de circuito elétrico. Então, a gente tem um dispositivo elétrico aqui, ou pode ser um dispositivo eletrônico, que ele precisa de uma corrente elétrica, ou seja, de elétrons correndo aqui por dentro dele, para ele realizar um trabalho. No caso da lâmpada, o trabalho dela é iluminar, gerar luminosidade. Então, se ela tiver uma corrente elétrica, elétrons correndo por dentro dela, ela vai realizar o trabalho dela. E como é que a gente provém essa corrente elétrica para ela? A gente tem que ter um gerador elétrico, uma fonte de energia elétrica. No nosso caso, vai ser uma pilha, uma bateria. Uma fonte de energia elétrica, um gerador, ele sempre tem um lado positivo e um lado negativo. E esses dois lados estão separados aqui por dentro, eles não têm contato um com o outro. Então aqui no lado positivo a gente tem um monte de elétrons sobrando. E a gente precisa dar um caminho, conectar o lado positivo até o lado negativo por um fio condutor, um fio metálico que permita que os elétrons corram por ele. E aí, como tem muito elétron aqui e aqui pouco, os elétrons vão correr por esse fio, que ele permite que elétrons corram, e a gente vai ter corrente elétrica nesse fio, porque a gente tem um circuito fechado, ligando o polo positivo até o negativo. Então, é o que a gente fez aqui. A gente ligou por um fio condutor o polo positivo, os elétrons vão passar pelo fio, vão chegar aqui na lâmpada, vão passar pela lâmpada, ela vai iluminar. Aí tem outro fio aqui que permite com que eles cheguem no polo negativo. Então o circuito está fechado, o que permite que tenha corrente elétrica, que os elétrons corram. Então vamos dar uma olhada agora lá no nosso simulador, no Tinkercad. Então aqui eu estou no simulador, eu vou colocar uma fonte de energia elétrica, uma bateria. Ela tem um polo positivo aqui e um polo negativo aqui. E eu quero acender um LED. O LED, a perninha menor é negativa, a perninha menor que está no lado reto é negativa, e a perninha maior que está no lado arredondado é positiva. Então, negativo vai com negativo, positivo vai com positivo. Vamos usar as cores que é o padrão universal, então preto para negativo e vermelho para positivo. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem um circuito fechado que permite que os elétrons saiam do polo positivo, passem pelo fio, passem pelo LED, passem pelo fio e cheguem no polo negativo. Então, a gente está ligando o polo positivo ao negativo. Isso vai permitir a corrente de elétrons, a corrente elétrica, e vai permitir que o nosso LED acenda. Porém, para esse nosso LED, com essa fonte de 9 volts, a gente vai ter uma corrente muito alta. Ó. A corrente está 915 mA, enquanto o máximo para esse LED é de 20 mA. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir essa corrente. Para isso, a gente vai colocar uma resistência, um resistor. Esse resistor, quanto maior ele for, menos elétrons ele deixa passar, então menor é a corrente elétrica. A gente viu uma tabelinha lá que está no nosso material para ver para cada fonte, cada LED, qual é o resistor adequado. Nesse caso é o de 330 ohms. Então eu tenho que colocar esse resistor em algum lugar no meio do circuito. Então eu posso tirar aqui, ó, conectar aqui e conectar... Opa! E conectar daqui para cá. Então agora eu tenho um resistor no meio do caminho aqui desse fio. Ele poderia estar no meio do caminho desse outro fio, tanto faz, tá? Então, o circuito continua fechado, os LEDs continuam podendo passar aqui por esse fio vermelho, passam pelo LED, passam pelo resistor, passam pelo fio preto e chegam no polo negativo. Porém, tem uma resistência, então eles conseguem correr mais devagar, a corrente elétrica é menor.
E assim o nosso LED vai acender. A corrente ficou em 20,9, enquanto o recomendado é 20, tá bom? Se eu trocar aqui esse resistor que está em 330 para 1000, o que vai acontecer? Ó? Diminuiu o brilho, eu vou colocar 10.000, diminuiu mais ainda o brilho. Então, quanto maior a resistência, maior o brilho. Quanto maior a resistência, menor o brilho. Porque está passando menos elétrons, menos corrente. Bom, mas a gente viu na aula também que fazer essa ligação aqui no mundo real é difícil, porque tem que ficar segurando os fios, então é complicado. E aí a gente tem a nossa protoboard, nossa placa de ensaio para nos ajudar. Vou deletar aqui. Então essa é a nossa plaquinha, ela tem um monte de furinho onde a gente pode conectar os nossos fios. E se a gente olhar aqui em cima, ó, qualquer desses buracos que eu colocar o mouse, mostra a linha inteira em verde. Isso significa o quê? Que todos os buracos que estão em verde aí, ou seja, toda a linha, está conectada por dentro da plaquinha. Então, se eu tivesse um fio aqui nesse buraco e outro fio aqui nesse buraco, o que acontece? Esse ponto aqui estaria conectado nesse ponto pelo fio, e aqui, ó, estaria tudo conectado pela plaquinha, até chegar nesse fio. Depois poderia vir pelo fio. Então a gente tem um caminho pelo qual os elétrons podem passar, além dos fios, pela plaquinha. Então, a gente viu que essa linha é toda conectada, essa linha é toda conectada, essa linha é toda conectada, essa também. Já esses buracos aqui do meio estão conectados no outro sentido, na vertical aqui. Então cada conjunto de 5 buracos, uma coluna, está interconectada. Então todos que estão verde estão conectados entre si. E com mais nada. Esse daqui não está conectado com esse. É só esses 5, só esses 5, só esses 5. Cada coluninha aqui. Então como é que a gente pode usar isso? A gente pode colocar, por exemplo, o nosso LED aqui. E o que a gente quer? Vamos colocar o resistor aqui, daí o que acontece? Essa perninha aqui do LED está conectada pela plaquinha aqui, aí a gente pula pelo resistor e essa perninha do resistor está conectada na plaquinha aqui na coluna. Então a gente precisa que essa perninha negativa chegue até o polo negativo e a perninha positiva até o polo positivo. Como é que a gente pode fazer isso? Então, primeiro a gente pode conectar aqui os polos nessas linhas. Assim, ó, toda essa linha, todos esses buracos estão conectados no polo negativo. E se eu fizer isso, toda essa linha aqui está conectada no polo positivo. Poderia usar aqui também, ó. Tanto faz. Posso conectar uma em cada. O normal é a gente conectar aqui, uma do lado da outra, tá? Só para mostrar que dá também. Vai funcionar igual. Então o polo positivo está conectado pelo fio aqui em toda essa linha aqui. E aí eu tenho que conectar ele na perninha positiva do LED, que por sua vez está conectado em toda essa coluna. Então eu posso colocar um fio em qualquer um desses buracos dessa coluna, aqui, 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 e ligar ele em qualquer um desses buracos dessa linha, porque de todo jeito eu vou estar conectando aqui no positivo. Então se eu conectar aqui, o que eu tenho? Os elétrons podem sair daqui. Opa, tem o fio para passar. Beleza. Chega aqui. Opa, dá para passar pela plaquinha. Se não tivesse o fio, eles iam chegar aqui e não iam ter mais onde ir, né? Ia ser uma rua sem saída. Mas como tem o fio, opa, posso passar pelo fio. Beleza. Chegaram aqui. Ah, dá para passar pela placa. Agora dá para passar pelo LED. Agora dá para passar pela placa. Agora dá para passar pelo resistor. E agora dá para passar pela placa, mas não tem mais para onde ir dali em diante, uma rua sem saída. Então o que falta? A gente fazer uma ligação que eles possam chegar aqui no polo negativo. E aí como é que a gente pode fazer isso? Puxando um fio de qualquer um desses buracos, que vão estar todos conectados aqui no resistor, até qualquer um desses buracos, porque qualquer um desses estão conectados aqui. Então, vou puxar aqui, por exemplo. Então, agora,
eu tenho um caminho para os elétrons saírem daqui, passarem pelo fio, passarem pela placa, passarem pelo fio, passarem pela placa, passarem pelo LED, pela placa, pelo resistor, pela placa, pelo fio, pela placa, pelo fio e chegaram no polo negativo. Então eu tenho um circuito fechado e o nosso LED vai acender.